Associação Comercial de Pirapozinho homenageia aquelas mulheres que são empresárias, empreendedoras, mulheres batalhadoras. Estamos aqui com uma que é mãe, é empresária de sucesso aqui em Pirapozinho. Tudo bom, Michele? Tudo bem. Para começar, fale um pouquinho da sua história, quem é você, conta um pouquinho da sua história pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Michele, né, mais conhecida como Michele Vazos. Tenho 35 anos, não nasci aqui em Pirapozinho, mas vim pra cá com quase 3 anos e eu super amo de paixão, não quero sair daqui. Aqui é a minha terra mesmo. Tenho 3 filhos, né, um de 12, 13 e 14. Sou casada há 18 anos. Enfim, aqui é onde eu cresci, trabalhei e estou aqui empreendendo. Então vamos começar a sua trajetória aí, então. Como começou? Foi primeiro a vida maternidade ou a vida profissional? Primeiro a maternidade, veio de uma forma que eu não planejei. Engravidei aos 20 anos, já estava com meu esposo, mas eu queria estudar. E aí Deus me deu a gravidez. De início foi difícil, porque eu tinha muitos sonhos e ainda não tinha realizado. E depois veio de novo, mas hoje olhando para trás eu sou muito feliz. Meus filhos que me fizeram me tornar o que eu sou hoje. Coragem, força, não desistir. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Então foi bem gratificante. Deixei muita coisa para trás, mas eu deixaria de novo. O que mudou então dos 20 anos, a gente sabe, naquele período de transição de adolescência para a juventude e fase adulta? Então o que você conseguiu identificar na mudança? A gente sabe que aí a maternidade é um foco importante, mas você conseguiu ver essa mudança, essa transformação? Foi. Eu costumo dizer que antes eu via num mundo encantado. O mundo era cor-de-rosa, sonhadora e tal. E aí, quando eu engravidei, eu não me sentia preparada. Eu acho que muitas mãezinhas que devem estar na sua primeira gravidez hoje devem se sentir assim. Eu não achava que eu tinha jeito com criança, não achava que eu estava preparada para ser mãe, não achava tantas outras coisas, mas não tem um jeito certo. Eu só sei que na hora que nasce, que você pega seu filho no colo, vem uma força de dentro de você. Não é a mãe, não é a sogra, não é a tia, não é a amiga que vai te ensinar, é você mesma. É um laço que começa ali e uma força que você nem imagina que tem. Então, assim, depois que eu fui mãe, o mundo pra mim já não ficou tão cor-de-rosa. Eu comecei a viver a realidade. E não foi ruim isso, foi bom, porque através disso que eu consegui passar tantos obstáculos que foi aparecendo, sabe? Mas sim, não é fácil, não é fácil. Se você não tiver uma rede de apoio, não tiver um discernimento, uma fé, mas enfim, dá certo sim. Qual a realidade você consegue partilhar com a gente que mudou a sua vida? Eu achei que seria impossível. Ouvi tantas críticas, mas nada me abalava. Aquele meu silêncio, porque a gente fica só. É só você, Deus e seu filho. Por mais que você seja casado ou não, tenha uma mãe, alguma coisa ou não, mas é só. Mas não desistir. Devagarinho a gente vai ouvindo umas coisas que deixam chateada, mas você não fica pensando naquilo. Isso aí vai alimentar você passar um por um, continuar. Então, assim, foi um progresso, assim, sabe? Devagarinho, cada filho que vinha, eu tentando trabalhar, estudar, porque eu tava tentando conciliar tudo. Trabalho, eu não tinha feito a faculdade ainda, que era um sonho que eu tinha. E quando eu consegui entrar numa faculdade, foi quando a maternidade veio, que não foi planejada. E aí eu falei, não vou desistir, não desisti do meu sonho, que era ter um diploma, dar um diploma para minha mãe. Que até então a gente não... eu fui criada por uma mãe solo, nós somos 3 filhas e minha mãe é muito guerreira. Ela, numa cadeira de roda, ela veio aqui pra cidade, ela nasceu aqui, mas teve que sair, teve nós 3, aí aconteceu dela levar um tiro e veio pra cidade, criou a gente sozinha. E ela ficou viúva também nesse meio tempo. Aí veio a maternidade, e daí no segundo ano de faculdade, um outro filho. Aí eu, de novo, a vida, né? A vida é assim, é uma caixinha de surpresa. Eu fazendo o menor momento que eu queria, que era estudar. E a maternidade também. Aí veio o terceiro ano de faculdade, o terceiro filho. Falando, Michele, mas você não se cuidava? Gente, quando é pra ser, eu me cuidei e tudo, mas ainda assim veio, porque é plano de Deus, né? Cada um tem uma história. E daí, quando chegou nesse terceiro ano, aí sim, eu tive que fazer uma escolha. Ou era o meu sonho, ou era ser mãe. E eu fiz a melhor escolha que eu poderia ter feito, que é ser mãe. Ali eu falei, não, Deus, eu vou ser mãe, então. Se o Senhor me colocou 3 filhos pra cuidar, eu vou cuidar. E ali eu continuei cuidando e trabalhando, né? Deixei o sonho da faculdade. Mas, assim, eu costumo dizer que eu realizei o meu sonho. Eu fiz a faculdade que eu queria. Talvez eu não tive um diploma, mas eu fiz por 3 anos. Então, eu olho pra trás, tudo que eu pedi pra Deus, eu realizei. Não da maneira que eu queria, mas da maneira que Ele quis.
Então eu cuidei das crianças, continuei trabalhando, que meu sonho era casar certinho, ter filhos, né, ter uma profissão. E hoje, por esses erros e acertos, né, estou aqui. Nem sabia que eu ia ser empreendedora. Estou aqui numa loja, os filhos cuidados, casada, certinho. Então acho que Deus fez o que eu pedi, da maneira dele, não da minha. Qual ou quais foram uma fase ou fases que quase te derrubou como mãe, como pessoa, profissional? Olha, Diego, foi na pandemia. Na pandemia, pra mim, foi o fundo do poço, mas aí também foi aonde eu saí desse fundo do poço. Foi quando eu tava começando a minha vida. A gente começou aqui na pandemia, a gente trabalhava numa empresa familiar, e aí meu sogro infelizmente faleceu. Foi uma perca muito grande pra família, assim, emocionalmente também. Mas foi ali que meu marido resolveu trabalhar por conta, nós dois. Sair debaixo das asas, né? Assim que a gente fala. Olha, então de uma dificuldade, né? Teve um ressurgimento, né? Foi, teve um ressurgimento. E o que você então faz aqui, Michele? Conta pra gente. A empresa já há quase 7 anos que tá aqui, né? 6, 7 anos aí. O que você, esposa, a família, realiza aqui? Qual que é a empresa que a gente tá? Olha, na verdade, eu nunca imaginei que eu ia abrir o próprio negócio. Na verdade, foi assim, uma bênção que Deus entregou na minha mão, que demorou para cair a ficha. Até outro dia eu não me via como uma loja. Os próprios clientes que iam falando, não, você é uma loja. Eu já tinha o CNPJ aberto faz tempo, com outro KINAI, meu esposo que tinha aberto para mim. E quando a gente veio para cá, foi para fazer essa fábrica dele. Então a intenção daqui, desse ponto, era uma pequena fábrica artesanal. E ela foi. Então nunca começou como tá agora, começou de forma diferente. Isso, eu era um pedreiro. Um pedreiro, nada a ver. Na minha vida as coisas é assim, mas assim, muita gratidão. Nisso veio a pandemia, e aí na pandemia rolou uma coisa interessante. As pessoas tiveram que ficar nas suas casas. Então uns foram mandados embora, outros pediram as contas, então as pessoas tinham dinheiro, mas não tinha como gastar. E ficando em casa, ou tinha que reparar alguma coisa dentro de casa, fazer uma reforma, arrumar um chuveiro, alguma coisa, ou uma terapia pra elas era o quê? As plantas. E nisso, a gente tava fazendo vasos aqui, vasos, mesas e tal. Aí as pessoas começaram a vir aqui, ver os vasos. E nisso começou. Ah, você vende o vaso e a terra. Mas, gente, eu nem sabia que terra era vendida, pra vocês terem uma noção. Eu falava assim, terra? Mas por que terra? Assim, terra tem ali no quintal. Eu nunca fui dessa área. Então, assim, não desmerecendo, tá, gente? Só falando a verdade mesmo, pra vocês verem como que Deus é maravilhoso. Não é um sonho que veio. Aí vai eu atrás de terra. Dali a pouco, a casquinha, a pedrinha. Aí quando fui ver, eu fui trazendo pros clientes, a necessidade dos clientes. E daí, nisso, passou 1 ano e pouco, mais ou menos, e eu ficava vindo aqui, indo lá, deixando mercadoria aqui, até que eu cheguei e falei assim, marido, me desculpa, mas eu vou lá. O pessoal acha que eu sou uma loja, eu vou lá ser essa loja que o pessoal tá achando. E aí foi quando eu parei de ser pedreiro, deixei meu marido lá com a fábrica dele, vim aqui, resolvi colocar Michele Vasos, que todo mundo falava assim, a moça dos vasos. Então falei assim, vou dar meu nome à tapa. Coloquei lá Michele Vasos, arrumei o KINAI e tô vindo devagarinho. Era uma pequena garagem, aí devagarinho eu fui abrindo, tá maiorzinho, mas assim, é um lugar simples, mas é um lugar que de verdade, sabe? Eu fui aprendendo com as minhas clientes isso, fui trazendo as mercadorias, fui sabendo das coisas. Muitas acham que eu sou jardineira, acho que eu sou formada em alguma coisa, no fim, não sou. E eu falo pra elas que eu não sou. Quando as coisas é feita com amor, você vai aprendendo. E quem me ensinou foi minhas clientes. A gente vai pesquisando também sobre os produtos. Aí quando foi ver, aqui tá até grandinha, né? Por ser uma lojinha, tem o quê? É de 2022 mesmo que eu estou focada pra isso, pra cá. Então tenho 4 aninhos. Tá sendo uma bênção. Eu nunca fui comerciante, nunca fui, né, desse ramo. Parece que tá dando certo. Você falou da dificuldade de se empreender. E agora, então, qual que você aprendeu nesses momentos da sua vida de empreendedor? Nossa, eu aprendi muita coisa, muita coisa. Eu era bem bobinha pra tudo, pra precificar, pra entender de margem, pra saber vender. Uma cartela de produtos que eu nem sabia que existia. De também ser mais paciente, ter algumas estratégicas. Lógico, eu tenho muita coisa pra aprender. E a gente, né, conforme vai, a gente vai melhorando. Mas aprendi muito. Hoje eu sou outra pessoa. Nossa, e às vezes todo dia eu aprendo uma coisa nova. Então, como que você faz esse equilíbrio? Maternidade e empreendedora. Como estamos aí no tema do Dia das Mães, né? Meus filhos praticamente foi criado dentro de uma loja. Então, assim, pra mim, eu acho um pouco mais fácil, sim. Desde muito pequenininho, então eles já entendem. Chega aqui,
muitas das vezes eu tô atendendo e chegam da escola com aquela cara. Aí eu já olho, que eu sempre falei pra eles, na frente do cliente, pode estar caindo um mundo lá fora, mas vai fingir que tá tudo bem. Talvez uns vão me olhar e achar que eu sou um monstro. E eu sempre falo pra eles que eu sou mãe raiz, porque foi assim que eu aprendi. Assim como eu disse que a minha mãe numa cadeira de rodas cuidou de nós 3, se ela tivesse chorado a vida inteira dando uma de coitada, você pode ter certeza que eu não estaria aqui. Então hoje eu me vejo um pouco da minha mãe. Então, mãe, se você estiver assistindo, eu acho que eu nunca disse isso pra senhora. Mas eu lembro da minha mãe, eu pequena, na cadeira de rodas, aí ela acordava cedo pra ir pra fisioterapia ou limpar a casa dela, que pensa numa mulher que gosta de limpeza. Aí botava um batonzão vermelho, arrumava aquele cabelo, ia varrer lá na frente da casa, o pessoal passava, falava assim, tadinha, coitada. E ela, coitada por quê? E ela sempre sorrindo. E hoje parece que é uma coisa. Minha mãe nunca foi uma pessoa chorosa, nunca foi uma pessoa de lamentar, nunca foi de deixar... Talvez ela chorou assim, que todas as mães choram, né? No quarto, na hora de dormir, na hora de tomar banho, né? Porque ninguém é de ferro. A minha mãe, ela não... Então ela sempre tratou a gente na realidade. Qual é o nome dela, Michelle? Dona Denise. E mãe, te amo. Aí, a minha mãe, ela era assim, talvez ela chorou, eu não vi, chorou no quarto, igual eu tava dizendo, no banheiro, mas sempre pra gente ela passava a realidade. Então é isso que eu faço pros meus filhos. Eu fui criada assim e deu certo. E aí pros meus filhos eu passo essa segurança, pra eles conseguir passar cada obstáculo da vida deles, né? Correr atrás, porque nada cai do céu. Eu falo pra eles assim, se for de graça, desconfie, porque nada nessa vida é de graça. E aí eu falo, vocês não são todo mundo, porque toda vez, mas fulano, ciclano, não, vocês não são todo mundo. E aí nisso, nessa semana que eu fiquei sabendo que vocês iam vir aqui, tem várias perguntinhas e tal. Aí eu perguntei pros meus filhos, vocês acham que eu sou uma boa mãe? A resposta que eu tive, mãe, você é a melhor mãe do mundo. Eu falei, mas eu brigo, eu puxo a orelha, eu sou brava, eu falo pra às vezes vocês engolir um pouco o choro e encarar o cliente, porque eles estão aqui, né? Eu não boto pra trabalhar, lógico, mas chegou da escola, vai vir aqui me ver, se tiver algum cliente, vai me ajudar a atender, vai me ajudar, porque é responsabilidade. Aí eles chegaram e falaram assim, não mãe, tudo que a senhora fez por nós foi pra gente ter responsabilidade, ser alguém na vida, foi por amor. Então eles me disseram que o cuidado que eu tive com eles é amor. Aí aquilo me emocionou porque há algumas mães que realmente lidam no amor. Oi meu filho, eu te amo, um abraço, olha aqui, tarará. Eu já fui assim quando eles eram menores, mas hoje, com a loja e tudo mais, eu já sou mais a realidade mesmo. Mas sim, o cuidado, gente, é amor. Então quando você cuida de alguém, que seja um filho, um pai, uma mãe, um irmão, alguém, é amor. O cuidado, pra mim, é amor. Você falou dos seus filhos, a gente percebeu a emoção de você, né? Então, o que mais te emociona em cuidar dos seus 3 filhos? Qual o momento marcante aí também que teve nesse longo dessa maternidade com você? Marcante é o dia a dia, porque quem me conhece sabe que eu sou intensa, eu sou isso aqui mesmo. Eles me emocionam porque, assim, às vezes não aqui pra mim, eles não fazem pra eu ver, lógico, mas sempre vem alguém elogiando, falando assim, nossa, você não tava ali, você sair, seus filhos estavam lá, me atendeu muito bem, ou na escola, eles ganhando medalha, ou as pessoas elogiando o comportamento deles em algum lugar. Pergunta surpresa, mas já está aqui no script, hein? O que você pudesse falar pros seus filhos? Eles não sabem ainda, o que você falaria pra eles? Eu tenho muito orgulho de vocês. Hoje eu falo menos isso, né, porque eles são adolescentes, eles não podem se sentir tanto assim também não. Mas não, eu tenho um orgulho muito grande da pessoa que vocês estão se tornando. Eu peço a Deus todos os dias para que continue assim, sabe? Um legado do seu pai, da sua mãe, dos seus avós. Que, nossa, vocês foi a minha luz. Eu acho que lá atrás, quando eu engravidei de vocês, eu falava pra Deus, por que tanto filho assim? Mas foi a força que eu tive. Hoje eu enxergo. Se não fosse vocês, eu não teria tido um pedacinho de unha do que eu sou hoje. Qual que é o nome deles? Koichi, Tayumi e Yukio. Então vocês que estão acompanhando aí, ó, filhos da Michelle, ó, hora que tiver vendo esse vídeo, abraça ela, dá um beijo, porque mãe raiz, mãe que ama, mãe que cuida, é assim mesmo, né? E se eles aprontarem aí na rua, se vocês que me conhecem eles, vocês podem me falar. E aí a cinta vai comer em casa. Essa é a mãe raiz, é assim, quem ama, cuida. É. Que mensagem você pode deixar pra essa mãe que tá acompanhando a gente, essa mãe guerreira como você, como a sua mãe guerreira também nas batalhas da vida como empresária, como dona de casa, então qual mensagem você pode deixar pra essas mães? Igual eu falei, ninguém é perfeita, mas siga o seu coração, precisar de ajuda, peça, se você não tiver uma rede de apoio, vai atrás, continua fazendo do seu jeito, a gente não dá conta de tudo, tá? Mas sim, é possível trabalhar, é possível estudar, é possível cuidar da criança, entendeu? Não se cobre tanto também, igual eu tinha comentado aqui, ninguém é uma Mulher Maravilha, a gente tá acostumado, né, achar que dá conta de tudo,
Não damos, somos reais, somos seres humanos. Faça tudo com amor, com cuidado. Seu filho em primeiro lugar sempre, depois você também, que você precisa estar bem pra cuidar desse filho. Quero desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães. Aquela mãe que é vó, que é bisavó, que é trisavó, aquela mãe do coração, aquela irmã mais velha que infelizmente teve que se tornar mãe mais cedo porque perdeu um pai ou perdeu uma mãe. Eu quero desejar feliz Dia das Mães ao pai, aquele pai que foi mãe também, e aquela tia, aquela avó que teve que cuidar de alguém. Desejo tudo de bom para todas as mães, um ótimo feliz Dia das Mães para minha mãe, Dona Denise, para minha avó, Dona Noêmia, para minha sogra, Dona Lourdes, tá? E a todas as mães, todas as clientes. Foi um prazer estar aqui desse meu jeitinho diferente, mas eu espero que tenha sido legal, que tenha deixado alguma mensagem para vocês. Bom, muito obrigada Associação Comercial de Crepozinho, muito obrigada ao Diego, ao Igor que tá aí atrás das câmeras, fazendo o show acontecer aqui. E é isso, gratidão. Gratidão é a palavra correta. Então, Michele, então, em nome da Associação Comercial, a gente agradece aí o seu sim, o permitir também que você passa a testemunhar empatia, levar esse amor de mãe, até porque você como mãe, como empresária, inspirar as outras mulheres, né? Porque a gente sabe que no Brasil, no mundo totalmente diferente e difícil, você dá esse relato, dá esse testemunho, então a Associação Comercial fica alegre, fica muito feliz em passar esse Dia das Mães diferente. Então, muito obrigado novamente. E feliz Dia das Mães para vocês também. Beleza?